Então, para a gente continuar, né, a gente vai retomar só um pouquinho, porque a outra, a outra live eu derrubei para a gente poder assistir aqui nós três. Então, eu gostaria de começar novamente, Efo, por ti, se tu puder só fazer uma pequena apresentação e daí a gente segue para a nossa conversa. Certo, obrigada, João. Eu agradeci muito, né, essa oportunidade que você tem nos dado para participar nesse live, porque é muito importante, né? E o tema que a gente vai falando é sobre a constelação e experiência somática, e justamente sobre esse livro, né, que é muito legal, muito bacana, que está trazendo esses dois assuntos, isso você tem aí também, bacana. Dionísio também, todo mundo tem. É muito maravilhosa sobre a cura dos traumas e como a gente junta, né, essas duas abordagens. Então, meu nome é Efo, né, como você já chamou ali. Eu sou da Tanzânia, mas moro aqui no Brasil bastante tempo, então já sou quase brasileiro. Na verdade, já sou brasileiro. Né? Isso, isso. E, E eu trabalho aqui em João Pessoa, Paraíba, mas também no mundo inteiro. Então, vamos em seguinte. Acho que as pessoas vão ter muitas perguntas sobre isso. Obrigada, é bom estar com você aqui e com o Dionísio também. muito bom, muito bom. E já vou convidando, como a Efo falou, as pessoas que tiverem perguntas, podem colocar nos comentários e também tem uma ferramenta na base do Instagram que é uma caixinha com ponto de interrogação. Por ali também é possível enviar perguntas para nós, para a nossa conversa. E tu, Dionísio, se apresente para este campo hoje. Quem você é, qual é o seu trabalho? E, João, muito obrigado pelo convite. Eu moro aqui em São Paulo, sou original dos Estados Unidos, né, no estado de Indiana, mas eu já moro aqui no Brasil desde 94 e eu conheço o Efo mais do que 30 anos e a gente tem mais do que 25 anos de trabalho juntos. Então, é uma grande honra estar aqui com vocês, né? E para falar sobre esse novo livro que ela lançou no final do ano passado. Uhum. Uhum. Sim. A Efo e o Dionísio trabalham muito antes de mim com as constelações e com trauma, né? Eu entrei nesse campo agora mais recente, faz mais ou menos 7 anos, mas de alguma forma nós temos essa afinidade, né? Na nossa direção de trabalho, né? De trabalhar com o trauma a partir da fisiologia e a partir do campo familiar, né? E a primeira coisa, Efo, que eu fiquei curioso quando eu entrei em contato com o teu livro, que o subtítulo dele uma sabedoria ancestral do clã como é que se fala? Clã Snail, não sei como é que é a tradução direita. Do clã do caracol, talvez, da Tanzânia. Isso. E, e é interessante porque esse já é um ponto de afinidade com a forma como o Hellinger observou as leis, né? Como é que foi para ti encontrar já, assim, dentro de uma coisa tão particular tua, uma ligação muito profunda com a constelação? Então, assim, eu gostaria de primeiro começar assim, a partir dos meus ancestrais, né? Do caracol é uma história mesmo da minha clã, né? Lá na Tanzânia. E esse clã, esse caracol literalmente curava as pessoas quando iam para a guerra iam para a guerra e depois se machucavam. E aí os ancestrais mandou isso para curar as pessoas que se machucavam, né? Você sabe que aquele caracol, ele tem aqueles voltam, né? Os vórtices de cura. Então, assim, a baba dele curava as pessoas. Então, eu cresci escutando isso do meu avô, e era muito legal e curiosa, e uma coisa de encontrar o trauma e, ao lado do trauma, encontrar a cura, né? Então, isso estava no meu sangue, no meu corpo, na minha energia. E quando eu cheguei no Brasil, passei pelos Estados Unidos primeiro, mas aí chegando no Brasil,
E comecei a trabalhar com as mulheres que sofriam violência ali na comunidade de Dionísio. Eu conhecia também, a gente trabalhava junto ali nas comunidades aqui em João Pessoa. Daí, começamos a trabalhar com trauma, mas a ferramenta que tínhamos não era tão adequada. Ajudava, mas não era adequada. Então, eu escutei falar do trabalho de Peter Levine e fui atrás. Daí, eu me identifiquei demais. E ao começar a trabalhar com isso, a cura foi acontecendo tão natural. Então, todo mundo pergunta, mas você mergulhou tão assim? Depois eu vou descobrindo que está ligado, está no meu sangue. Não é algo novo, na verdade. Eu reencontrei no SE. Né? Tá, vou parar aqui um pouquinho, talvez Dionísio queira falar um pouco, aí depois a gente pode entrar na constelação, como isso entrou também. Pois é, eu conheci a constelação através de EFO, né? Eu já tinha me formado na experiência somática, estava trabalhando com isso, e lá em João Pessoa eu comecei a assistir os grupos de EFO, da constelação, e depois eu organizei um grupo aqui em São Paulo para ela vir dar um curso aqui, que eu fiz, e realmente foi incrível, né? Começou a abrir esse leque para mim do trauma transgeracional. E para mim um casamento perfeito, né? A experiência somática é a constelação familiar. Com a constelação ajuda, né? Facilita bastante as sessões. Porque a maioria das pessoas acha que tem trauma que vem da família ou vem do passado que eles carregam. Eu estava, logo no início do livro da EFO, a EFO traz o caso de uma moça, eu sou meio ruim de memória, tá? Mas de forma geral eu me lembro que era uma moça que ela tinha uma dificuldade, se não me engano, com o pai dela, né? E ali, né, é uma coisa que a gente observa nesse trabalho quando a experiência somática e a constelação se juntam, de ver que aquilo que é um trauma familiar, em algum momento se manifesta também como um trauma pessoal, quando aquilo se realiza na vida da pessoa, né? Então a gente tem quase como se tivesse a impressão no campo sistêmico e no corpo, de forma simultânea, né? Exatamente. Então, é isso. E aí, o que me fascinou mais é observar também que quando temos o trauma, né, que entra, claro, pode entrar de qualquer jeito, pode ser que esteja dentro da família, mas pode ser num acidente de carro, pode ser em qualquer jeito. Mas quando a gente tem os recursos familiares trabalhados, né, retirados do trauma, nós podemos usar os recursos da família, como dos ancestrais, né? Os avós, bisavós, todos, pai, mãe. Essa força podemos usar para curar o trauma. Mas quando a gente não se reconciliou com essa energia ancestral, é muito difícil achar recurso. Então, a constelação familiar, ela serve como recurso, né? E a experiência somática, ele vai servindo um pouco como ferramenta que nos ajuda, né, a poder trabalhar com esse trauma. Então, os dois métodos se complementam assim. Um vai com recurso, outro vai com ferramenta. E se complementa muito bem. Sim. É interessante, foi isso que tu falou, vai de encontro com uma percepção minha que quando os nossos vínculos parentais estão bem resolvidos, os nossos conceitos internos estão mais organizados. E dessa forma, a nossa resiliência para o que a gente experimenta na vida está maior. O contrário também é verdadeiro, né? Quando a nossa vinculação está mal resolvida ou tem algum tipo de distúrbio, a nossa resiliência para a vida também baixa, né? E a gente fica mais suscetível, de alguma forma, para o trauma, né? Exatamente. Exatamente. Não sei, Dionísio queria falar, eu não quero falar demais também. Pode Sim, falar? não. Eu estou pensando, né? Às vezes, pessoas fazendo a terapia clássica, eles
vem com muito julgamento contra os pais e até corta relações, muitas vezes, com os pais, né? E o que a gente descobriu é que é importante reconciliar essa conexão, né? Porque a cura é conexão, o trauma é, né, afastar, dissociar. E então reconciliar esse relacionamento com os pais e antepassados é a fonte de nossa energia ancestral. E sem isso, a gente sempre vai repetir os traumas. Exatamente. Isso é muito incrível, né? Porque, por exemplo, a gente muitas vezes pega clientes, existem aqueles traumas que são o mal entendido do vínculo, e existe aqueles traumas que foram realizados com interrupções verdadeiras de movimento, né? Que às vezes envolve abuso, violência, várias coisas, né? E é tão interessante porque a constelação fala deste lugar de junção, é quase num nível de alma, apenas reconhecer que aquilo faz parte. Não é necessário tomar, às vezes sim, a relação física, às vezes, ela é interrompida por vários motivos, e às vezes é necessário ser interrompida. Mas nunca num ponto onde eu tento mudar a realidade que a minha origem vem daquelas pessoas, daqueles ancestrais, né? Como é que vocês entendem essa dualidade dessa informação interna e externa, né? O que se realiza na vida e o que está no nosso coração, por exemplo? Eu acho assim, aqui, João, eu entendo mais ou menos assim. Primeiro, nós não podemos, não quero dizer escapar, nós fazemos parte dos nossos ancestrais, fazemos parte do sangue, da alma, do corpo, tudo, né? Fazemos parte, somos eles e eles são nossos, né? Então, se nós fazemos parte tão forte, primeiro nós temos que tomar tudo, né? O Beth Helling fala muito isso, tomar tudo que foi dado para nós. Daí, quando eu tomo tudo, eu quero dizer assim, eu faço parte, eu pertenço, esse é o pertencimento. Agora, o povo tem muito medo de tomar tudo. Diz assim, mas o meu pai era muito chato, era bêbado o tempo todo. E minha mãe parece esquizofrênica, aí eu vou tomar tudo, tomo isso. Digo, pois é, enquanto você aponta o dedo para o esquizofrênico e o álcool, você já é isso. Agora, quando você aceita, até no fundo da sua alma, que eu faço parte de tudo isso, daí tu tem direito de escolher. Daí você consegue escolher através da honra, né? Você diz assim, eu sei que eu faço parte disso também, então eu não tenho direito de apontar meu dedo, mas eu me curvo e digo assim, meu grande pai, minha grande mãe, meu avô, qualquer um deles, tu me permite escolher o que é possível para mim, e o resto eu deixo com vocês. Daí, tu escapa, embora que está fazendo parte de nós, está entendendo? Né? Não sei se eu respondi, mas eu olho para essa questão assim. Daí eu faço a escolha com sabedoria. Me vem aqui a imagem da ordem, né? Porque se a gente está no nosso lugar, assim, a atualidade do nosso sistema, nós somos sempre os menores, não importa que idade nós temos, né? Se a gente olhar para trás, tem muita gente anterior a gente. E eu fiquei pensando, enquanto falava, na imagem assim, quando a criança reconhece aquele meio, ela tem até o direito de falar, papai, esse não, prefiro outra coisa. E como o pai se sente reconhecido, ele tá tudo bem, filho, não precisa pegar isso, pega aquele outro. Agora, quando a criança chega muito cheia não, isso eu não quero, eu não vou querer isso aqui, o pai, para ensinar, ele impõe. Né? Impõe. E parece que é semelhante ao que acontece no sistema, né? Exatamente. E quando a gente tem essa humildade de honrar, é humildade de honrar, né?
Tem pessoas que falam mesmo. Ah, minha família é muito ruim. Eu vim de uma família, olha, gênio ruim. Isso que eu falo, tá certo. Olha, ah, porque está dentro da sua alma, está dentro do seu sangue. Então, quando você honra, receba a primeira honra, aí você consegue, então, olhar para o seu caminho com mais leveza. E eu acho isso, nossa, constelação como ensina, né? Eu acho que se o mundo inteiro compreendesse a constelação, a gente teria paz, viu? Sim. Muita paz, evita guerras, evita todas essas assim, os desastres naturais que acontecem por aí diminuiriam um pouquinho, porque falta tão respeito, essa coisa assim que a gente faz com uma e outra é demais. Isso vem a partir de não conseguir honrar os nossos ancestrais, de aceitar cada um como é, né? De reconhecer. Então, eu amo constelação para mim. Amo expressão somada. E para ti, como é que foi, Dionísio? Nesse sentido também eu acho interessante, né? A pergunta mais comum, pessoas dizem, como eu posso honrar meus pais, minha mãe, meu pai que me abusou, alguma coisa assim, né? Que me bateu, sofri um abuso. É como se fosse aceitando isso. Mas é interessante quando a pessoa diz, eu nunca vou ser como meu pai, eu nunca vou fazer como minha mãe. Acaba normalmente fazendo a mesma coisa, né? Porque o que a gente resiste, muitas vezes a gente vai repetindo. Mas essa coisa de se curvar e se honrar, eu vejo na linguagem da experiência somática como se fosse um desacoplamento. A gente está desacoplando, a gente está honrando quem veio antes para receber o melhor. E quando a gente volta para nosso próprio eixo, né, a gente desacopla mesmo. Né? A gente deixa o que não nos pertence, a gente leva o que nos pertence, né? Que o amor, a força, a vida. E é muito interessante na sessão de experiência somática, não sei se pessoas olhando já têm essa experiência, mas muitas vezes a gente vê esse colapso pequeno que acontece normalmente na sessão. Mas se fazemos isso com uma intenção, muda muita coisa. E eu vejo realmente como desacoplar muita coisa da família que carregamos. Né? Incrível essa visão, Dionísio, muito legal, muito interessante. Muito é verdade. Para talvez, e vocês podem me corrigir se faltar alguma informação, mas só para trazer, né, isso que o Dionísio está falando de desacoplar, é quando a gente tem uma experiência e outros conceitos se juntam a essa experiência, que não estão necessariamente ligados à experiência, né? E talvez quando o Dionísio traz, e tu me corrige, Dionísio, se eu tiver compreendido errado, mas no movimento de honra é quase como a gente estivesse descolando a nossa experiência pessoal daquela experiência que está no grupo como um todo, né? E é quase que, tipo, eu me abaixo para desacoplar, né? Que eu acho que foi... Né? Eu acho que é isso. Um bom exemplo, muitas vezes a gente vai carregando uma culpa ou vergonha que não nos pertence, uma tristeza, né? Um sentimento, né? Que vem de trás, mas a gente vai carregando. E esse desacoplamento ajuda a gente deixar ali atrás e a gente só carrega o que nos pertence. A gente volta para o nosso próprio eixo. É bem místico, né? É bem místico como acontece isso. Você está falando da alma, né? Se tu me permitir, eu vou começar a usar isso no meu trabalho, cara. Eu gostei dessa ideia. É um insight muito bom, na verdade, né? Bom demais.
E eu tentei preparar pelo menos alguns conteúdos enquanto as pessoas também. Deixa eu só ler aqui, teve algumas pessoas, ó, a Shioribert falou: quando o ser humano minimizar os aspectos da religiosidade e investir mais no ensino da filosofia, talvez o ser humano tenha alguma salvação. Uhum. Sim, e E, também cuidado com uma possibilidade de exclusão. Só esse lugar, né? Digamos que todo lugar tem sua contribuição e todo lugar tem talvez sua sombra também, para prestar atenção, como tudo. é Né? verdade. E a filosofia pode ser muito cerebral também, né? É. A cura para nós é no corpo. O corpo carrega essa sabedoria da cura. Uhum. E às vezes, se a gente vai muito para a cabeça, é uma maneira de desconectar ou dissociar. Uhum. Uhum, uhum. Inclusive é uma das respostas de defesa, né, para uma hiperatividade mental, né? É. Aqui tem uma outra pessoa que eu acredito que seja da Bolívia, ela escreveu em espanhol, eu não falo espanhol, mas eu lerei em espanhol. Então, boa sorte para nós. Aprendi que honrar a los ancestros é honrar-se a si mesmo. Apreciar la própria vida e ello de más fuerza para tomar el camino próprio. Sim, Ah, isso. ótimo, perfeito, Concordo muito também. legal. Concordo total. Honrar Uh, em português, né, seria honrar os ancestrais, também honrar a nós mesmos, né? É de- A nossa essência, Uhum. porque carregamos nossos ancestrais dentro de nós Isso, sim, e seguir nosso próprio caminho. sim. isso. Esse é o recado. Muito bom. O Ivan escreveu assim: cheguei na live há 10 minutos e já tive 2 grandes lições. Que Tá. bom. Aham. Que legal, que legal. Aqui foi o Ricardo da Bolívia que escreveu aquele em espanhol. Ricardo, desculpa pelo meu espanhol, cara. Estou tentando melhorar. Vamos. Se o Ricardo que eu conheço, ele também fala português. Ah, É, é? Esse aqui, ó. Esse foi uma. No capítulo 3, Efo, tu escreveu assim, né? Profundamente. Eu vou traduzir da minha forma, tá? Se tiver alguma coisa errada, tu me fala. É profundamente emocionante observar os clientes que se aproximam da ordem do amor e espontaneamente se derretem para dentro do amor familiar, isso, né? isso. Mesmo que após uma vida de ódio, raiva e abuso. Isso. A gente já tocou um pouquinho nesse tema, mas eu gostaria de saber, Efo, se tu poderia trazer um pouco mais sobre isso. Como é que a gente é capaz de experimentar um extremo desse amor, que é o ódio, e dessa raiva de estar neste meio, e de repente encontrar uma conexão para estar em paz com este mesmo meio. Uhum. Isso. Então, aí, eu sei, por exemplo, talvez dando um exemplo ajuda um pouco, né? Eu colocou uma questão, digamos, a gente mencionou a questão de um estupro, por exemplo, né? Um pai que aconteceu um estupro dentro da família, né? Então, eu sei que a sociedade, todo mundo fica irado, e o lugar dele é preso, algumas pessoas, se puder, pode bater nele e tudo isso. Mas aí, quando nós aplicamos experiência somática, eu gosto muito de trabalhar primeiro. Quando eu encontro um cliente dessa, claro que a constelação familiar não vai funcionar quando a pessoa tem energia congelada no seu sistema, né? Então, nós trabalhamos primeiro a experiência somática bem devagar, para que essa pessoa consiga se libertar da energia de luta e fuga e confusão, né? O pai que é para dar o amor e proteção, acaba realmente de traumatizar, né? Então, aí a gente primeiro trabalha o trauma em si, se defender, se libertar da energia traumática no corpo. Daí, depois de fazer esse passo, a gente faz de novo essa desacoplar, separar o pai e o estuprador. Então, quando a gente libera a energia do trauma, a gente libera um estuprador. Depois, agora a gente trabalha o pai. Quando a gente vai trabalhar o pai, a gente vai encontrar um emaranhamento no sistema. A culpa não
não é só do pai. O sistema desorganizou. Daí, ao desorganizando, aí entra. Depois a mãe saiu do lugar, né? E aí a filha entra, porque aquele lugar estava vazio. Né? Não é, a questão da constelação familiar tem questões de um lugar. Cada um de nós pertence e pertence no seu devido lugar. Daí, quando há uma desorganização, daí começa a acontecer violência, conflitos, né? Então, quando a gente começa a mostrar cada um no seu lugar, e aí a filha está no lugar de honra, a mãe está no lugar dela e o pai está no lugar dele, realmente é essa questão que a gente está falando, tá? Vai derretendo dentro do sistema com muito amor, e o amor começa a fluir. E algo mais. Quando a gente continua a trabalhar nessa questão da constelação, a gente percebe que isso não foi só ali, não. É um processo que vem se repetindo de talvez 3, 4 gerações lá de cima. Então, o que resta aqui, ninguém é culpado por si nesse sistema, mas é o sistema que desorganizou. E agora, quando organiza esse sistema, o amor começa a fluir e todo mundo fica bem. Né? De lá de cima para cá, todo mundo é liberado com esse maravilhoso, o amor que está agora na fluidez. Não sei Eu se acho que isso é uma grande sacada, né? Que é uma visão sistêmica, né? E às vezes a gente quer procurar alguém para culpar, e quando a gente culpa só uma pessoa ou julgar, a gente está excluindo. E a exclusão gera a repetição, né? Vai se repetindo, né? Então, quando tem essas coisas horríveis, né, que existem, na verdade, na família, muitas vezes, a gente vê como se fosse algo que está travado no sistema. Não é a culpa de uma pessoa só, né? Porque a gente tem que incluir todo mundo no sistema para equilibrar. Uhum. E talvez aqui, até por a gente estar num lugar que é aberto, e talvez algumas pessoas aqui estão tendo contato pela primeira vez ou mais recente com a constelação, é sempre importante lembrar que esse trabalho não está ligado a fazer um julgamento desses acontecimentos. Isso cabe a outra esfera da sociedade, né? Dentro de onde isso é uma quebra de lei da sociedade, onde isso é uma violência, isso é outra coisa. A constelação, ela se importa muito com o mundo interno, que às vezes está tão desorganizado que a pessoa para na vida, né? E ela entende que isso é um prejuízo para o sistema como um todo, né? Que não faz sentido essa pessoa parar se ela tem os recursos para continuar, né? E as outras questões desses atos de violência, abuso e tudo mais são resolvidos em outra esfera, né? Isso é bem importante, porque muitas vezes a gente tentar misturar o nosso afeto com as leis da sociedade gera uma confusão, né? Porque muitas vezes ela vai ser contraditória, né? Eu lembro, não é impossível, por exemplo, que um ser que foi abusado tenha algum nível de amor pelo seu abusador, por exemplo. E ainda assim, o mais saudável é ele se afastar, encontrar os recursos para se manter seguro, tal. Então a constelação olha para esse lugar interno onde essa informação contraditória existe, né? E deixa para os outros âmbitos o que é dos outros âmbitos, né? Para a justiça, para a parte social e tudo mais. É até interessante você falou isso, João, porque nosso sistema, né, da justiça é muito retributiva, né, que quer punir a pessoa. E a gente vê que pessoas voltam, saem de prisão e voltam. Muitas vezes a alta de recidência é muito grande. Mas tem um movimento também na sociedade civil que se chama a justiça restaurativa, que também olha um pouco o sistema e ajuda cada pessoa a tomar responsabilidade. Porque quando a gente vai punindo,
Eu já trabalhei muito nos presídios também, e você vai no presídio e todo mundo está culpando, falando, esse crime foi pior, essa aqui, né? Todo mundo está jogando culpa no outro, mas ninguém está assumindo a sua própria responsabilidade. Isso é a chave da cura. Quando cada um pode assumir a sua parte. A gente vê muito isso na constelação com casais, né? Que está se separando, que tem problema, ou tem um que está carregando toda a culpa, ou um que está jogando toda a culpa no outro. E a cura vem, o equilíbrio, quando cada um pode assumir a sua própria responsabilidade. Isso é equilíbrio, né? A restauração da justiça. Né? Porque a punição, a retribuição, isso gera exclusão cada vez mais. A gente vê em nosso sistema penitenciário, não funciona. Eu me lembro eu tinha uma professora que ela falava, né? A constelação é para adultos, né? Porque só esses conseguem assumir de verdade a sua parte, né? Gostei. A Ângela... Interessante também, as crianças têm uma intuição incrível quando trabalham com eles, né? Sim. É interessante. Sim. Mas aí eu entendi, Dionísio, quando ele fala para adultos, quer dizer a quem é maduro o suficiente para assumir sua responsabilidade. Sim. Porque muitos de nós ainda chegam nas constelações tentando encontrar o culpado pela minha dor. Né? Então isso é... Mas sim, isso que o Dionísio falou é verdade também. As crianças, tanto que as crianças estão a serviço de forma muito rápido, né? Dentro de um sistema familiar, né? Rápido, são muito inocentes. Né? A Ângela escreveu uma pergunta que ela já escreveu aqui, que é um desafio para nós, né? Ela escreveu assim, vou jogar um desafio para vocês. Sou admiradora da EFO. Uma pergunta. Quando o pai mata a mãe, como fica para o filho para honrar o pai? Normalmente eu tenho que tomar uma respiração profunda para uma pergunta dessa, né? Não é fácil. Mas o que acontece aqui é questão de tomar cada um no seu lugar. Né? Aqui estamos falando de uma mãe, está falando de um pai. Então, entre pai e mãe, os dois têm contrato sagrado. E ninguém pode entrar no meio desse contrato sagrado. E também lembra, sempre eu mostro assim, pai e mãe estão nesse camada aqui em cima e o filho está na camada de baixo. Então, é como se for, eu não posso entrar ali, no meio dele. É dolorido, sim. Muito, muito, muito. Aí é onde a gente fala que tem experiência somática, que trabalha bem devagar para a gente trabalhar esse luto profundo, né? Daí, começa a olhar os lugares como eu estou colocando. E quando a gente olha para esses lugares, a alma da constelação familiar, a alma da família, mostra o que está acontecendo. Revela para nós uma resposta que nos ajuda a poder honrar os ambos, a mãe e o pai, junto. Porque até então, a mãe e o pai estão dentro de nós. Estão unidos dentro de nós. Separação e os conflitos aconteceram com eles. A união está dentro de nós. Se é isso, eu honro os dois, os ambos, porque faz parte de mim. Mas eu não posso encontrar solução para o que aconteceu. Porque julgar qualquer coisa sempre é excluir. E é muito difícil não julgar.
numa situação assim, né? Normalmente, quando tem um problema, isso é um caso muito extremo, né? O pai que mata a mãe. Mas tem muitos problemas que existem entre casais. A criança percebe isso e quer entrar ali e resolver isso. Porque o lugar seguro para a criança são os pais unidos. Pai e mãe bem juntinho. A criança pode ficar à vontade, brincar, ser criança. Mas no momento que a criança percebe que tem um problema ali atrás, ele quase fica sugado ali para tentar resolver esse problema, para se sentir bem, né? Mas tem que honrar-se. Para a cura acontecer no sistema, tem que honrar de qualquer jeito. É aquele caso que também falou do estuprador, né? O pai que estupra. A gente tem que separar pai do ato que aconteceu no sistema, que é algo que está travado no sistema. Mas pai é sempre pai, mãe é sempre mãe. E só temos um pai, uma mãe. Ninguém pode tomar esse lugar. E como alguém falou, né? Honrando nosso pai, nossa mãe, é também aceitando a si mesmo. O momento que a gente rejeita nosso pai ou nossa mãe, por qualquer motivo, a gente está rejeitando uma parte de si. Esse eu acho que é o conceito. Esse é muito legal, é bem isso mesmo, né? Foi Dionísio. Porque às vezes a gente confunde que num destino tão difícil dessas duas pessoas, porque os dois estão atravessando, não é só a mãe que passa por um destino difícil. Este pai também está passando por um destino difícil por materializar um impulso tão denso, né? O que pode acontecer, às vezes, do filho ficar nesse movimento de não honrar este pai e esta mãe, e ele faz isso punindo a si próprio, porque esse é o mecanismo interno. É como se ele se retirasse da vida, né? Então, o mais interessante é honrar o pai não significa dizer esse sim para esse ato, sabe? Embora se diga sim para o pai, você não está dizendo sim para o ato, mas você está dizendo sim para a participação dele na sua vida, que foi do jeito como foi, né? Sim. E isso se transmuta em cuidar de si próprio, porque quando você cuida de si próprio, você está honrando seus pais. É como se você estivesse cuidando o presente que eles te deram para carregar internamente. E é isso, né? O pai permanece com o destino dele, com o papel dele, com a responsabilidade dele dentro do ato dele, né? E é tão interessante porque eu acho que essa pergunta ela traz um pouco de uma dinâmica muito comum dos filhos, que é quando eles têm algum tipo de resistência a algo do campo do pai ou da mãe, eles tendem a manifestar na sua própria vida, né? É quase como eles falassem, né? Eu sofro para vocês verem que vocês não são tão bons pais assim. Exatamente. Isso aí, muito bom. Eu acho importante dizer algo também sobre a violência doméstica, né? Que surge muitas vezes, né? Que quando uma pessoa é violenta, normalmente é porque está sentindo fraco no sistema, né? A gente fala na experiência somática que a raiva sobre a copla com a impotência. Então, quando a gente se sente impotente, né, a raiva vai se repetindo e vira violência muitas vezes. Então, como você falou, um pai porque a função do pai é usar a força para proteger a família. Mas quando essa violência ou essa força vira violência contra a família, é um sinal que ele está sentindo falta do pai. Tem algum emaranhamento que ele não recebeu a força do seu pai, né? A gente vê isso na arte marcial, né? A gente treina na arte marcial para não lutar. A gente treina para sentir nossa força para que não precisamos lutar, né? E isso, um pai forte não vai ser violento. Um pai forte, na verdade, ele vai usar essa força para proteger a família, né? Então, quando tem a violência, com certeza tem a fraqueza
é impotência, né? Uhum. Uhum. Vou ler mais alguns comentários aqui. A Fati Beal falou assim: conheço a EFO, fiz experiência somática lá na comunidade do Alto do Mateus em 2013 e foi uma transformação em minha vida. Uma grande abertura, maravilhosa, e complementei com a constelação familiar. Que bom, que bom. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Tem, Sim, EFO, pode falar. tem uma aqui que é resumido. Alguém falou assim, resumido. Algumas vezes não é fácil honrar, mas é necessário para seguir em frente. Isso. Isso. Esse é um bom comentário. Porque o oposto disso, o que que é? É pegar uma âncora emocional e jogar naquele lugar e permanecer lá. Né? E às vezes passam muitos anos. E eu acho que o Hellinger, ele foi muito sábio em muitas coisas. Mas isso foi de uma sabedoria muito grande, né? Quando a gente fica nessa reivindicação, qual é o efeito disso? Observar os efeitos, né? Porque a gente acha que a gente está seguindo para uma compensação, salvação, resolução, e quando a gente se dá conta, a gente só ficou parado por muito tempo. Verdade. É muito interessante, né? A Joeribete falou assim: pai pode ser uma palavra genérica quando se trata de quem faz bem. Ou seja, o pai é quem dá amor. Entretanto, meu esposo sofreu demais com o pai que era violento e sofreu muito com a presença dele. Eu acho que aqui a gente pode ajustar um pouco, né? O pai é aquele que concede uma parte da nossa Constituição. Independente de que forma ele dá esta parte. Pode ser por meio do amor, pode ser também por meio de um ato não tão aparentemente amoroso, né? Isso. Exatamente, João. Eu concordo com você, essa aqui é o ajuste que você faz. E também essa questão, Beth Helling nos ensina sempre, eu dou isso no curso de constelação familiar. Quando a gente começa a falar um pai bom, se o pai não é bom, aí estamos falando, né, de coisa de mal. Não trabalhamos com isso na constelação familiar. A gente trabalha com o que é, né? O pai é aquele que está aí, que deu a força interna. Né? O bom não é bom, não trabalhamos com isso na constelação familiar. Né? Não separa assim. E aí... Oi, Dionísio, fala. Eu vou mudar um pouco o assunto, então, se quiser comentar sobre isso, João. Não, eu só ia falar, trazendo um pouco disso que falou também, né? Que a constelação trabalha com o que é, e é importante perceber, a realidade não sofre alteração. O que se realizou, ponto final. Não tem ajuste. Né? Muito bom, João. Eu acho que a gente pode resumir a constelação também, aceitar a vida como ela é e como ela veio até nós. É isso. É aceitação. Isso é tudo. E honrar isso. É aceitar a vida como ela chegou até nós. Muito bom. Eu quero ouvir o que tu ia falar, Dionísio. Tu falou que tu ia trazer um assunto novo? Eu queria só falar um pouco sobre esse livro, voltar para o livro de EFO, né? Porque algumas pessoas confundiram, né, com esse live. Eles me perguntaram, vai ser em inglês ou português? E é verdade, né? O livro é escrito e publicado em inglês até agora. Acho que a EFO está procurando alguém para publicar em português. Já é traduzido, mas até agora o livro só existe em inglês. Mas eu sei que tem muitas pessoas que leem em inglês também e vale a pena. O que é muito bom que a EFO fez, que eu acho muito legal, o final de cada capítulo, ela tem alguns exercícios práticos, né, que você pode colocar em prática para a sua vida. Isso é muito legal, né? É como se fosse um workbook, né, nesse sentido, que você lê sobre a experiência dela, né? E tem muita coisa da experiência clínica dela aqui. Ela fala muito da experiência, mas ela também dá dicas para colocar em prática a nossa própria vida no final de cada capítulo.
E fala um pouco sobre a vida da Efo também, né? Como ela chegou a fazer esse trabalho da cura. É bem interessante, né? É bem única nesse sentido. Não é só teórica. Sim. Tem teoria, mas também tem prática e também tem vida real. Uhum. E esse impulso da EFO de escrever um livro juntando o trabalho do trauma, da experiência somática, eu acho que é muito importante para o próprio desenvolvimento da constelação, né? Porque este é um campo que é muito bom o constelador estar informado sobre isso, né? É um entrelaçamento muito íntimo, né? Do trauma e da história familiar, está muito próximo, né? O que essas coisas trabalham, né? E eu acredito que este é um dos primeiros materiais que faz essa junção também, né? Isso é muito bom, né? A gente, como constelador, pode se beneficiar muito desse conhecimento, né? A gente vê muitas vezes na constelação pessoas que vão abrir uma constelação e fica tão forte que eles se dissociam. Eles não conseguem estar presentes. A experiência somática traz isso, né? Traz ferramentas para que a gente possa estar mais presente e integrar dentro do nosso corpo, né? Porque a cura acontece aqui, no corpo. Não é uma coisa de magia. Às vezes, eu vou abrir uma constelação para isso, tipo magia, né? Que vai mudar a minha família. Muda a família? Sim, mas começa aqui. Porque quando a gente muda a si mesmo, todo o sistema vai mudar. É verdade. Obrigada, Isso que tu falou, Dionísio, para mim é muito verdadeiro, né? Porque é tão interessante como a constelação e o campo é capaz de trazer a informação no corpo, se a gente está atento, né? E a experiência somática nos dá muitas ferramentas para tu trabalhar essa sensação, né? De permitir que o cliente entre em contato com essa fala do corpo, né? Então é muito rico, né? Muito, muito bom. A gente está chegando já à nossa 1 hora de conversa, passou muito rápido, na verdade. Sim. Eu acho que a gente tinha conteúdo para ficar aqui mais um tempo conversando ainda. Mas gostaria de abrir para vocês dois, não sei se tem algo mais que vocês gostariam de trazer, ou se vocês gostariam de fechar de alguma forma esse nosso encontro. Está aberto o espaço para vocês. Certo. Não, eu ia só acrescentar, assim, que, na verdade, como o que Dionísio colocou, eu acho que é muito importante, que a cura do trauma, que com a experiência somática nos ensina, que seja de uma forma bem gentil e bem amoroso, para não retraumatizar. Então, a experiência somática já traz isso. E a constelação familiar, ele vai resgatar as nossas raízes, a conexão com família, resolvendo os conflitos familiares, já que a maioria dos nossos traumas também está conectada com isso. Então, não é que a gente está fazendo propaganda, mas realmente conseguindo, fazendo a ponte dessas duas abordagens, a gente conseguiria curar muitos traumas na sociedade, na verdade, de uma forma tão simples. Eu trabalho de uma forma tão simples, com desenhos, né? Mas a gente vai trazendo costurando, pegando todas as informações familiares e o que acontece também na sociedade e vai juntando. Então, eu acho que estou falando com o pessoal que está ali, que é uma ferramenta muito legal se a gente conseguir entrar nisso. E tem vários cursos que acontecem em vários lugares, né? De experiência somática, de constelação familiar. Então, é um mundo novo. Sim. E tu, Dionísio? Bom, eu só recomendo esse livro, né? Ou se tiver, F também dá cursos, né? Da constelação e também da experiência somática. Se alguém está assistindo aqui que se interesse, né? Pode fazer contato com ela. E acho que é nosso projeto da vida, nos curar, né?
eu não sei quem, alguém colocar alguma coisa sobre salva, isso vai, eu não sei o que quer dizer, mas essa palavra salvação, isso quer dizer, na verdade, saúde, saúde integral, saúde total. E eu vejo isso uma grande espiritualidade também, porque a espiritualidade é conexão com Deus, consigo mesmo, com tudo, né? E a cura é isso. A gente está procurando essa conexão com tudo. Uhum. Uhum. É interessante, Dionísio, eu estava te ouvindo falar, me veio um pouco, né, que talvez a gente chegue na constelação com a nossa consciência pessoal muito forte. E talvez a gente saia da constelação com ela um pouco mais enfraquecida. Mais leve. Mais leve, mais integrada com uma outra consciência, né? Que tá, e tudo faz parte, né? Todos os níveis de consciência faz parte. Essa é a coisa mais comum que pessoas falam para mim depois da constelação. Eu me sinto bem mais leve. Uhum. Isso é sinal da cura. Isso é sinal da cura. Relaxamento é fluxo, né? Precisamos de relaxamento para fluir a vida no nosso corpo. Muito bom. E João, também eu queria dizer que eu agradeço profundamente Sim. Criativo, né? E o seu trabalho lindo aí, muito bom, muito legal. Que a gente possa continuar assim. Vamos em frente. Oi, fala, Dionísio. Não, sempre é bom, eu concordo com ela, sempre é bom trabalhar com você. Eu sinto sua paixão, né, por essa cura, né? Isso é importante. Eu acho que o Hellinger deu uma porta para um conhecimento incrível, né? E é uma coisa, eu sinto que é um campo que ele só deu, assim, uma gota do potencial. Ele só deu o suficiente para a gente andar, sabe? Sim. Mas temos que andar porque tem muita coisa nesse caminho. É tão valioso, né? Tão produtivo, né? É muito incrível. Vocês aceitam uma última pergunta que uma pessoa mandou aqui antes de a gente encerrar? Sim, claro. Então, o Ricardo da Bolívia perguntou assim: como vocês treinam pessoas para a aceitação? Para mim, o treino é o honrar. Quando a gente curva assim, quando a gente outras palavras, quando a gente encontra esse espaço da humildade, a gente aceita. É uma coisa da humildade mesmo. É isso mesmo. Então, como a gente chega na humildade? Eu vou lá no humus, eu vou lá na terra, entrego o orgulho, entrego o porquê, entrego tudo, então deito totalmente. Né? Então, é o honrar. É assim que a gente ensina. E tem que fazer uma coisa, sabedoria de fazer no corpo físico. Não é só, eu honro meu pai. Não, é se curvar mesmo, fazer pequeno, chegar perto da terra, como a Efo fala, né? A humildade, né? Vem dessa palavra da terra, chegar próximo à terra. Isso. Né? E muitas culturas já têm isso na cultura, né? Para agradecer, eles se curvam. E tem alguma coisa, isso quebra a arrogância e a gente reconhece que somos pequenos e quando a gente reconhece nosso lugar, a gente aceita. A arrogância é querer mudar todo mundo, né? Mudar o mundo. Ô Dionísio, eu tô já botando uma missão para te escrever um livro de poesia sistêmica, cara. Tu tem umas palavras muito bonitas, bicho. Sim, uma leitura muito... Meu livro também. Muito bom. Então, só vou mostrar para vocês aqui mais uma vez, para quem estiver acompanhando. Esse aqui é o livro da Efo, né? No momento ainda não tem no Brasil, mas tem como comprar para quem quiser ler inglês, é possível comprar pela Amazon, que eles entregam aqui também. Né? E tem digital também. E tem digital
também para quem tem Kindle ou quer ler no computador, né? Que até é mais acessível, é bom também. Então é Healing Trauma Through Family Constellation and Somatic Experience. Então, Efo, muito obrigado. Dionísio, muito obrigado. Muito bom conversar com vocês e poder aprender um pouco mais também com a experiência de vocês. Para quem está nos assistindo, nós permanecemos disponíveis pelos nossos contatos. Lá vocês vão encontrar em cada página de cada um a forma de conversar conosco. E seguimos em frente. Correto? Correto, correto. Obrigado. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu, Efo. Valeu, Dionísio. Obrigada. Tchau. Obrigado, João. Tchau. Valeu.